Oi, galera. Eu disse que eu ia gravar um vídeo para vocês falando só sobre autorização do uso de imagens de crianças no jornalismo e no audiovisual em geral. Então é isso que eu vou fazer agora. Vamos ver se eu consigo deixar um pouco mais clara essa situação que é bastante complexa. Os menores de idade, então crianças e adolescentes até quase 18 anos, eles são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um código que procura dar certa justiça e igualdade entre as crianças e adolescentes e os direitos básicos, né? A saúde, a educação, segurança. É óbvio que a gente sabe que a maioria dos direitos acaba não sendo cumprida para muitas crianças, mas com relação à imagem, por conta do trabalho do Ministério Público, dos conselhos tutelares e mesmo pela ética jornalística, é cumprido, essa parte é cumprida. E o que a gente tem que pensar é sempre assim, o ECA protege principalmente as crianças e adolescentes vulneráveis. O que são pessoas, crianças vulneráveis? São as pessoas que mais sofrem com as desigualdades sociais. Então, se formos pensar, uma criança que sofre de fome é vulnerável, uma criança que sofre agressão é vulnerável, uma criança que sofre por não ter onde morar, por estar na rua, é vulnerável. Uma criança doente é vulnerável. Todas essas situações, elas permitem que a criança seja protegida para que ela não sofra mais do que ela já sofre por conta da vulnerabilidade. Então, pensando, né? Uma criança que vive na rua, quando a imagem dela aparece, quando o nome dela aparece, os pais, enfim, essa criança, ela vai sofrer, além da vulnerabilidade que é viver na rua, o preconceito por viver na rua. Vai ser uma criança que pode ficar marcada para o resto da sua vida por conta de uma situação na qual ela apareceu. É bem importante a gente pensar com relação ao respeito que a gente tem pela vida daquela pessoa que ainda está em formação, né? Que ainda não pode responder por si própria, então o Estado a protege. E é importante entender isso, porque vão acontecer situações que o pai e a mãe vão dizer assim, não, pode gravar, pode fazer imagem que eu autorizo. Mas, na verdade, ela não tem condição de autorizar, porque quem autoriza é o Estado, porque essa criança está protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu produzi aqui para a gente conversar. Estou gravando esse vídeo à noite, então eu estou um pouco cansada, já são 10 horas da noite. Mas vamos lá, porque eu fiquei com vontade de gravar e de falar disso. Então vamos pensar sempre que nós estamos falando agora de imagens de crianças e adolescentes, imagens e sons. As crianças são protegidas então pelo ECA, e em caso de situação de risco, situação de vulnerabilidade, não podem ser filmadas. Mas em todos os outros casos, depende só da autorização dos pais. Então, tem que ficar bem claro. Se você está fazendo uma reportagem sobre crianças brincando numa praça e elas não estão em situação de vulnerabilidade, você vai conversar com o pai, com a mãe, com a mãe, com a mãe, com o pai, com o pai, com a avó, com a tia, com o tio, com o responsável. Se ele autorizar, ok, você pode filmar a criança brincando. Você vai numa escola fazer uma reportagem sobre como é que as aulas de educação artística são trabalhadas. Nem tem mais educação artística, é coisa da minha época, né? Aula de artes são trabalhadas. A escola vai entrar em contato com os pais, com as mães, com os avós, com as tias, e as crianças sendo autorizadas, a escola vai dizer, estão autorizadas, e aí vocês podem entrar e filmar. Então, é importante, se não há risco, não há vulnerabilidade, a criança pode ser exibida. Eu coloco um exemplo aqui que vocês vão clicar aí no PDF da aula, que é uma reportagem sobre saneamento básico no jornal Hoje, que não mostra as crianças, porque estão em situação de risco. Mostra adultos e não mostra o rosto das crianças. A gente até enxerga que tem criança, mas a criança não tem o seu rosto divulgado. Na última aula que eu gravei sobre direito de imagem, a gente fala, né? Quando você consegue destoar uma pessoa de uma multidão, você consegue situar aquela pessoa no meio da multidão, você jogou o foco da imagem para essa pessoa. Não pode, a mesma coisa numa reportagem sobre falta de saneamento básico. Se eu vou mostrar uma criança que está
sofrendo por falta de saneamento básico, eu não estou cumprindo o ECA. E muitas vezes as emissoras acabam não cumprindo. Então vejam essa reportagem e me digam o que vocês acham depois na aula. Agora, crianças em situação normal podem aparecer nas imagens. Eu fiz aqui uma seleção de uma reportagem que as crianças estão pintando, estão participando de uma atividade. Ok, não tem problema, né? Então, em situação de alegria, tudo bem. Aqui, ó, eu separei para vocês um exemplo que a gente pode usar em qualquer situação. Vai fazer uma gravação num lugar movimentado da cidade, num parque. Vai lá no Parque Barigui, em Curitiba, fazer uma gravação. Isso aqui a gente chama de autorização em edital, autorização em mural, autorização de multidão. Aviso importante, você entrou em uma área na qual está sendo realizada uma gravação em vídeo e talvez você apareça no programa. Ao entrar nessa área, você garante à produtora de vídeo o direito de fotografá-lo, gravar sua imagem e sua voz, sem que isso acarrete a obrigação de pagamento relacionado com o vídeo. Você vai pôr o nome do projeto. E de distribuir e explorar esse vídeo. Você libera a produtora nome tal e seus licenciados de qualquer responsabilidade. A produtora nome tal não assume qualquer responsabilidade quanto a danos causados a você, nem a danos ou perda de propriedade. Aqui é numa situação em que eu não consigo sair pegando autorização por escrito de cada uma das pessoas, talvez elas apareçam, talvez uma ou outra se foque, eu corro atrás dessa para pegar autorização, mas a maioria das pessoas que entrar nesse ambiente, que vai estar protegido, ela sabe que ela vai ter a imagem dela exibida, isso é bem importante. E no caso de um parque, por exemplo, tem pai com criança que estava brincando, numa festa, vão estar informados disso também. Consideração que eu gostaria que vocês tivessem com relação a filmar crianças, então. Mesmo nos tribunais, não há unanimidade sobre o modo pelo qual se pode usar, retratar a projeção física alheia. Então, o melhor é sempre ter autorização. Vocês estão fazendo uma reportagem de compras de Natal. Natal está quase chegando, nós estamos em setembro, o Natal está ali já, né? Na Rua 15. E aí sai aquele bando de pai com criança, com sacola, acabou o Covid, está todo mundo já feliz da vida, aproveitando, né? Tem que pedir autorização, porque você precisa ter noção de que aquele pai, aquela mãe, aquela mãe, aquela mãe, aquele pai, entenderam que você está fazendo uma reportagem sobre comércio de Natal e autorizaram que aquelas crianças apareçam. Então, o melhor é sempre ter autorização. Nos casos em que não há risco da criança sofrer qualquer tipo de preconceito, né, de vulnerabilidade. Então, sempre que vocês puderem, peguem autorização. No jornalismo, a autorização pode se dar por meio da claquete, né? Oi, como é seu nome? Meu nome é fulano de tal, sua profissão tal, e faz a pergunta, a pessoa responde, ela está autorizando. No caso do documentário, da publicidade, do institucional, tudo por escrito. Então, tem formas de autorização, né? Por escrito ou de forma desse contrato não verbal que é comecei a filmar, a pessoa se viu sendo filmada, ela autorizou, ou claquetou, ela autorizou, também é um tipo de autorização. O importante é ter autorização. Eu sempre falo que a gente incomoda quando a gente chega filmando. Às vezes você vai fazer uma reportagem num restaurante, ou numa lanchonete, ou um café, você chega filmando e as pessoas se incomodam, porque elas não queriam ser filmadas ali, elas não sabem para quem essa imagem vai ser usada, então muitas vezes você vai ter que chegar e explicar. Com licença, estou fazendo uma reportagem sobre tal coisa, se importa se eu fizer imagens? Algumas pessoas vão dizer, me importa, não quero. A partir do momento que elas disseram, me importa, não quero, ok. Não quero que filme meus filhos. Isso é muito comum de acontecer. Você vai para um parque, um pai vem furioso e diz assim, o que você está filmando minhas crianças? Você vai lá e explica, e esse pai diz assim, não, ainda assim não autorizo. E você é obrigado a respeitar a vontade desse pai, porque ele se manifestou, né? Não dá para dizer que, não, mas eu tinha que gravar. Você tem o direito de gravar enquanto jornalista para exibir algumas reportagens em caso de matérias de denúncias ou em que aquela imagem seja fundamental e necessária para que a compreensão da notícia se dê. Agora, se aquela imagem não é fundamental e necessária para que a compreensão da notícia se dê, você pode fazer outra imagem, produzir outras imagens. Então, é bom sempre ter cuidado quando vai filmar criança e adolescente. É bom sempre entender que se é situação de vulnerabilidade, você vai ter que dar um jeito de não mostrar o rosto. Então, a gente vai fazer uma matéria, por exemplo, num lar de acolhimento de crianças que são retiradas das famílias.
para ficar abrigadas, né, no Estado. E eu quero mostrar que o trabalho desenvolvido naquele lar é super bacana, interessantíssimo. As crianças são super bem tratadas, educadas, têm compensações para aquele momento tão difícil que é estar longe da família, esperando se vão voltar para a família ou se vão acabar indo para adoção. Pensem só que situação horrível, terrível, né? Só quem passa sabe o que é. Eu vou fazer uma matéria mostrando que naquele lugar as crianças estão se sentindo bem naquele momento. Eu vou mostrar as crianças brincando, dançando, pintando, escrevendo o que quer que elas estejam fazendo, só que com enquadramentos e posicionamentos de câmera que eu não mostro os rostos delas, para que elas não possam ser identificadas. Então, usando a criatividade, dá para fazer uma imagem, por exemplo, de criança se balançando, só que eu vou colocar as crianças de costas para a câmera, mas elas são crianças e estão brincando. Eu vou estar fazendo criança desenhando, pintando, e eu vou colocar a câmera aqui, quer dizer, eu mostro que é uma criança pintando, é uma imagem bonita, só que eu não estou mostrando o rosto. Então, a criatividade permite que a gente faça imagens sem usar aquelas máscaras horrorosas que desfocam o rosto, sem usar imagens que por si só já marginalizam. Então, é bem importante vocês pensarem nisso. Eu não quero marginalizar uma criança, eu devia ter parado esse compartilhamento antes, né? Porque estou falando aqui, a tela que está lá já tinha passado. Eu não vou marginalizar uma criança para além daquele momento em que ela está vivendo, que já é um momento difícil. Então, eu posso usar a minha criatividade para fazer imagens que demonstrem o ambiente que eu quero transmitir, sem usar aquela máscara que borra o rosto. Quando a gente usa esses recursos de edição, só o fato de eu usar esse recurso, eu já estou vulnerabilizando a pessoa que está sendo vítima dessa edição, chamando de vítima, né? Às vezes a criança vai falar sobre uma situação, mas o fato dela estar ali a coloca como alguém que parece ter feito alguma coisa errada, porque por muito tempo isso foi usado, né? Ou escondendo o rosto da vítima, ou escondendo o rosto de alguém que fez alguma coisa errada. Então eu queria pedir, assim, como exercício de criatividade, que sempre que vocês forem fazer uma imagem de alguém que está numa situação vulnerável, vocês tentem usar por meio da criatividade uma forma de mostrar essa pessoa sem usar aquela máscara horrível que granula o rosto, que por si só já é uma máscara bem ruim. E quando forem trabalhar com criança, sempre pensar que eu não posso colocar a criança numa situação em que ela vá sofrer mais violência ou sofrer alguma violência por conta da reportagem que eu estou fazendo ou do vídeo que eu estou fazendo. Eu tenho que ter cuidado ético com manusear, manipular aquela imagem sem prejudicar de forma alguma nem a criança e nem a adolescente. Com o adolescente é bem interessante, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque como é que você sabe se o adolescente tem 17 ou se ele já é um adulto de 18? Então tem que ter muito cuidado de ter essa informação. E a lei diz, mais de 18 eu posso mostrar, menos de 18 eu não posso mostrar, não posso dar o nome, não posso dar informação. Quando eu falo mostrar, eu estou falando também que os dados dessa pessoa, desse adolescente ou dessa criança são protegidos também pelo ECA. Então, bem importante ter esse cuidado. Tá em dúvida? Me pergunta ou faz uma busca aí, mesmo na internet, que vocês vão descobrir que o ECA tem esse compromisso de proteger crianças e adolescentes no Brasil. Espero que tenha esclarecido um pouquinho, as dúvidas a gente tira em sala e ficamos por aqui. Um beijo a todas e a todos e fiquem bem.